A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje quero falar sobre 22 pontos, 22 razões por que a igreja não passará a grande tribulação. 22 pontos, 22 argumentos. Eu, durante esses meus 63 anos de vida, vi muita gente falar sobre isso. Eu escrevi na nossa Bíblia, Ômega, quem tem uma, tem um grande tesouro, que é a Bíblia explicada no Novo Testamento, e também a Bible Cromos. Quem tem a Bible Cromos e sabe usá-la, meu Deus, tem aí milhares de mensagens que você pode conectar o seu coração e ao que Deus fala ao seu coração para transmitir à casa do Senhor. Então, durante esses anos todos, eu ouvi muitas pessoas falarem, e na sua maioria eu vi o despreparo e a falta de conhecimento profundo da escatologia. E algumas pessoas dizem, eu não gosto de escatologia. Geralmente os pastores neopentecostais falam assim, eles não gostam de se meter nisso, que eles não se prepararam, né? Então eles simplesmente se autodenominaram, na sua maioria absoluta, pastores, líderes, apóstolos, etc. Eles não tiveram tempo de sentar numa escola e estudar com alguém que pudesse transmitir para eles certa confiança nesse conhecimento. Então, hoje eu gostaria de mostrar para vocês alguns pontos e gostaria de começar no ponto que é o ponto principal que eu considero nesse texto. Eu tenho aqui um cronograma aqui, tá? Está comigo na minha mão. Então você pode baixar, vou colocar para vocês baixarem aí. Eu vou colocar o link para vocês quando terminar a aula, eu vou fazer isso. Então, 22 razões, coloquei aí a grande tribulação e vou colocar esse link para vocês aí, para que vocês, aqueles que querem fazer um print, já pode fazer aí um print. Coloquei para você. Fazer um print aí, faça um print aí. Isso. Você que está aqui no Face e que está no Instagram, faça um print aí. Vamos ver se vai dar. Isso, aqui. Para o Face. Isso. Para você que está aí no Instagram, colocar assim. Melhor aí, ó. Instagram. Você coloca aí. Faz um print aí. Muito bem. Isso custou muito trabalho, custou muito dinheiro também. O tempo do trabalho, da pesquisa, aquisição de material, enfim, tantas coisas. Por exemplo, agora na transmissão gratuita que eu estou fazendo desta aula, que nos custa também depois a energia, o estúdio, os materiais, as câmeras, etc. E tudo isso custa algo para nós. E nós fazemos isso com muito amor, com muito carinho, para que vocês tenham isso. E que depois vocês não digam, não, ninguém nos ensinou. Vamos lá então o texto. Primeira razão pela qual a igreja não vai passar pela grande tribulação. João capítulo 14, versículo 3 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu leio aqui para vocês. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. E é o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 em diante. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E se nas nuvens,
ao encontro de nosso Senhor nos ares, e desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. A gente está falando da velocidade da nossa saída do sistema do mundo, como as nuvens, com as nuvens e como nas nuvens. Infelizmente, durante muitos anos, mais de 110 anos, 112 anos, desde o princípio do início do pentecostalismo no Brasil, alguém emocionado leu a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 15, verso 52 em diante, e isso ficou dentro das principais igrejas pentecostais, que nós vamos ser arrebatados no abrir e fechar de olhos. Isso ficou durante o tempo todo. E um dia eu falei sobre isso no CONAD, aqui em Orlando, e causou um impacto tão grande, que os pastores se reuniram comigo em Newark, New Jersey, na igreja do pastor José Lopes. Não que o pastor José Lopes estava de acordo com isso, o pastor Lopes sabe perfeitamente que a gente tem muita assimilidade na interpretação dos textos gregos, e ele é um grande mestre nisso, e eu quero saudá-lo também. Então, eles se reuniram, eram vários pastores, e eu coloquei $1.000 em cima da mesa e disse, eu dou esses $1.000 para quem me mostrar um texto na Bíblia que fala que a igreja vai ser arrebatada no abrir e fechar de olhos. E eles rapidamente começaram a folhear a Bíblia e foram fechando devagarinho cada um. Não eram todos, uns 4 ou 5 sabiam que não tem esse texto, mas a maioria mal informada, mal educada, maioria mal educada na teologia, procurou. Depois eles foram fechando a Bíblia e foram dizendo, não tem mesmo, não tem esse texto. Então eu fui explicar que eu estava falando do mesmo que o apóstolo Paulo estava falando em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 52, quando ele lê ali esse texto importantíssimo, esse texto extraordinário, importantíssimo, que poucos sabem ler corretamente. Capítulo 5, versículo, diz assim, a partir do 51, eis aqui que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto é, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Então ele está falando aqui claramente da transformação. Está falando aqui da transformação. Está aqui falando da transformação e não do arrebatamento. Aí ele coloca aí no verso 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ele diz, porque a trombeta soará, então acaba conectando com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 16. Aí ele coloca em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, e lá também fala trombeta, esse que é o detalhe que muitas pessoas pensam, que é a sétima trombeta, de Apocalipse. Mas eles não sabem disso, que Paulo, como um grande estudante, e um grande conhecedor, e um grande mestre da lei, sabia que ele estava falando das 2 trombetas de prata, a primeira e a segunda, isto é, a primeira e a última. E lá, nesse texto, ele fala que é uma tipologia que estava na mente de Paulo. Paulo, um grande tipólogo, um grande conhecedor e um grande tipólogo, ele coloca isso nas suas epístolas. E também, como eu creio que Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, eu creio absolutamente, e ninguém desfaz isso da minha cabeça. Principalmente quando ele fala no final de Timóteo, no final da epístola. Então, como ele é um grande conhecedor e tipólogo, tipológico da Bíblia, então ele coloca esse texto como o texto das 2 trombetas, que são as 2 trombetas de prata, que registram ali. Porque quando essa trombeta tocar, ela vai reunir na porta da Nova Jerusalém, que está descendo. A Nova Jerusalém está descendo desde os dias de João, quando ele viu aquela visão.
ela vai descendo, ela está descendo, ela está descendo. E quando ela estiver num local designado por Deus, que dará 7 anos até ela se aproximar da cidade de Jerusalém, então a esposa do cordeiro será introduzida na cidade. E na cidade nós vamos participar, dentro da cidade, nós vamos participar das bodas do cordeiro, da nova ceia, do tribunal de Cristo, das vestimentas da esposa, da apresentação da esposa e da apresentação do esposo, como está no Salmo 45. E tudo isso está registrado no Salmo 46. Nós vamos ver, quando as janelas se abrirem, a situação da terra e tudo que está acontecendo contra o anticristo e contra o falso profeta. Tudo está no Salmo 46 e tudo que nós vamos passar dentro da cidade nesse período de 7 anos até ela chegar sobre a terra, como está escrito em Isaías capítulo 4, verso 2, que ela ficará sobre a terra e será a glória de Deus. Então, ela passará esses 7 anos descendo. Quando ela chegar nesse tempo que completa o equivalente na terra de 7 anos, então o Senhor Jesus sairá pelas portas da cidade e atrás dele virá o seu grande exército, que está em Joel, capítulo 2, verso 1 até 10, que lá é um exército que não morre, é um exército redivivo, porque a Bíblia diz que eles poderão cair sobre espadas e não se ferirá. Esse grupo não se ferirá. Esses irmãos transformados já que virão com Cristo. Um arrebatamento no início de 7 anos e a sua vinda que será depois de 7 anos, depois que nós passarmos dentro da cidade, a ceia do Senhor. Ele disse: eu não beberei do fruto da vide até que eu beba novo no reino do meu Pai. Convosco, ele diz, convosco. Mateus capítulo 26, versos 27 e 28, ele promete e faz um voto de nazireado a partir daí. E Satanás tenta quebrar esse voto na cruz, dando-lhe vinho, e ele então cospe daquela armadilha. Cospe, ele não aceita e não bebe, porque ele tinha feito esse voto. Satanás sempre quer atuar com o objetivo de quebrar os nossos votos. Então, nós temos esse texto, que é a primeira razão, que é o texto capítulo 16, 17, que é o capítulo 4, 16, 17, que eu quero ler de novo, 16, 17, porque o nosso Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí, quais são? É aquela trombeta de Apocalipse? Não, é essa aqui, ó. Essa trombeta aqui de Números capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 2, que fala: faze para ti 2 trombetas de prata, lavradas a martelo as farás. Aí diz assim: para a convocação da assembleia, para dar a ordem de partida para os acampamentos. Quando as tocarem, toda a assembleia se reunirá à entrada do tabernáculo da congregação. Então, isso aí vai concordar com o quê? Vai concordar com o texto, de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Então, o que está escrito lá vai concordar com esse texto, porque ele vai dizer algo muito importante. Eu sempre tenho explicado isso para os meus alunos todos, durante todos esses 47 anos de ministério, ensinando, desde quando eu estava em Belo Horizonte. Me lembro agora do pastor Carlos Bentes e outros que estudavam comigo ali no Center, que era o Centro Evangelístico. Capítulo 14, versículo 1, e também os nossos irmãos da ETEP, que hoje é dirigida pelo pastor Geraldo ali em Belo Horizonte. E também o nosso centro se transformou em Sebenge depois. Depois foi transferido para Brasília e depois eu não soube mais o paradeiro dessa escola. Mas tive o privilégio de fazer parte e principal elemento fundador dessa escola, juntamente e debaixo da autoridade do pastor, do nosso grande pastor, pastor Daniel.
Aí no capítulo 14, verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Se na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo. Aí é o arrebatamento. Aqui, ó, e vos tomarei comigo, que concorda com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, acabei de ler, e o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que ali ele fala que não será o arrebatamento no abrir e fechar de olhos, na velocidade das nuvens, onde diz assim, da mesma forma como vocês viram ele subir, também vocês vão ver ele descer. Capítulo 1, verso 11 de Atos dos Apóstolos. Amém? Quero saudar a todos vocês. Estou vendo o Davidson, pastor Davidson, estou vendo aí o pastor Zias, estou vendo o pastor Renê Ferreira, estou vendo o pastor Cleoner, estou vendo aqui, deixa eu ver aqui no Face, como está a situação aqui no Face. Eita, muita gente está assistindo agora. Meu precioso irmão, Deus abençoe vocês de forma especial, muito grande. Obrigado pela sua presença. Não tem como. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui alguns. Estou vendo aqui o Francés, estou vendo aqui Mário Sérgio, Daniel Veloso, meu grande amigo, Belém do Pará, Jorge Luiz, aleluia, Adilson Rodrigues, Fernando. Estou vendo aqui o João, aqui no Instagram, o pastor Moisés, Osias, Moisés Nunes, Anderson Ferreira aqui no Instagram. Não tem como ler todos vocês. Não tem como. Vamos então à continuidade da aula, vocês me perdoem. Então, como eu estou falando da primeira razão, e ele coloca aqui, não se turbe os vossos corações, por uma razão muito importante. Porque dentro do costume judaico, havia, isso está em Deuteronômio capítulo 21 em diante, né, até o capítulo 29. 21 e o 29 para você entender isso. Então a jovem nubente, né, prometida entre os quatro importantes seres das duas famílias, que são o pai e a mãe de um lado e o pai e a mãe de um outro, contratavam que os filhos deles, quando crescessem, eles estavam prometidos um para o outro. E quando chegava a idade de 30 anos dele, não importando a idade dela, então eles iam até o cartório daquele tempo, que ele ficava na porta da cidade, e então eles tinham um casamento diante de um juiz de paz que os declarava marido e mulher, só que eles não podiam ir morar juntos. Só quando o marido provava que ele tinha casa própria e que ele poderia recebê-la em casamento. Então ele poderia receber em casamento, se é a unidade em casa. Então, quando ele provava isso, então ele poderia fazer os 7 dias de festas, que eram chamados de bodas. E isso tudo é uma tipologia para Cristo. Por quê? Porque foi prometido com promessa de eleição para nascer na terra. Esse texto está em Efésios capítulo 1, quando Paulo diz que antes da fundação do mundo, nós fomos prometidos a Cristo, fomos eleitos para Ele. E teríamos que nascer na terra para que, mesmo com defeitos, pudéssemos chegar à estatura de varão perfeito, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, principalmente o verso 11 e o 12. Então havia a promessa, nós fomos prometidos antes da fundação do mundo. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse: eu vou levantar a minha esposa, eu vou trazer à existência a minha esposa, eu edificarei a minha esposa, que é a igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol e do Hades não vão poder prendê-la, porque todos que fizerem parte da minha igreja não passarão pelo Hades. É isso que ele está falando, Hades e Sheol. Sheol é hebraico e Hades é grego.
Então, muito bem. Então ele fez a promessa antes da fundação do mundo e na cruz do Calvário ele desposou a igreja. Então a igreja é desposada, como está escrito em Apocalipse, como uma esposa desposada. E como você sabe disso? Quando nós lemos lá o capítulo 21 de Deuteronômio até o capítulo 9, você vai encontrar a nubente prometida, depois você vai encontrar a desposada e depois você vai encontrar a casada. Lá na casada. Então, ali no capítulo 29, ele fala, quando uma mulher solteira fizer um voto, seu pai pode desfazer, porque ela é uma nubente, o seu pai pode desfazer o voto dela, se ele achar alguma coisa que ele não aceita. E não seu marido, nem seu namorado. Só o seu pai pode desfazer as decisões que ela toma. Depois, quando ela está desposada, então, já o seu marido que pode dizer se ela vai fazer aquele voto, cumprir aquele voto ou não, ou ele pode cancelar. Quando ela está casada, se o seu marido ficar calado, ela então poderá fazer aquele voto. Se o seu marido reclamar e cancelar, ela não poderá fazer aquele voto. Essa será a submissão dela à autoridade do marido. Isso aí, está no capítulo 29 de Deuteronômio. Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Então eu tenho ali a nubente, a desposada e a casada. A casada pode ser por desposamento, casada já depois da sua festa de 7 dias, e ela já está na sua casa. Ela já está na casa dela depois do seu casamento. E tudo isso acontece com a visão e a projeção profética que nós temos a respeito de Cristo, porque ela foi prometida antes da eternidade, ela foi desposada na cruz do Calvário, quando Adão, o último Adão, que é Cristo, recebeu ali aquela ferida e dali saiu água e sangue. Então ali o seu corpo começa a sair, a sua igreja começa a sair ali. Então começa a desaparecer aquela ideia falsa que é somente uma ideia, uma história do Antigo Testamento, mas é uma profecia que se cumpre na cruz, quando então a igreja começa a ser desposada e ela está nesse estado. Quando José soube que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 1 que ele estava desposado de Maria, e José estando desposado de Maria. Cada um estava na sua casa. Maria estava na casa do pai dela, Eli, e José estava na casa do seu pai. Eles tinham já sido desposados. Diz assim, estando José e Maria desposados, entendeu? Aí diz o texto que José intentou no seu coração separar-se dela, isto é, repudiá-la. Mas quando ele estava pensando nisso, o anjo do Senhor disse, não temas receber Maria, tua mulher, porque ele ainda não tinha recebido. Onde? Em sua casa. Receber Maria em sua casa, isto é, faça a festa das bodas, porque o que está gerado nela é concebido pelo Espírito Santo. Então nós temos no Antigo Testamento e nós temos no Novo Testamento a ideia do que eu quero mostrar aqui. Claro que eu não vou poder, infelizmente, falar dos 22 pontos, mas eu vou seguir fazer isso, eu vou continuar fazendo isso. Então amanhã você me espera aí pelas 10 horas da noite, eu vou prosseguir esse estudo. Mas deixa eu primeiro terminar esse. Aí no capítulo 14, verso 1, ele diz, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar casa no território do meu pai. E quando eu tiver preparado essa casa, eu virei e vos tomarei. Então José, Maria, eu estou preparando a casa. Onde a casa tiver, eu venho, eu vou te receber nas emboldas, e o anjo disse, não temas fazer isso. Então, o que acontece aqui? Qual é o detalhe importante que eu quero mostrar? É que a igreja foi prometida antes da fundação do mundo, foi desposada de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ela é chamada esposa e não noiva. A gente fala no sentido assim carinhoso, mas no sentido legal, ela é a esposa desposada de Cristo. E agora ela está esperando ele voltar e dizer para ela,
os lugares que eu fui preparar estão preparados. Vamos agora. Então, esse momento do arrebatamento da igreja se dará porque ele fez essa promessa, que é exatamente aqui. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo. Esta aí, esse tomar comigo, não é a sua segunda vinda literal. A sua segunda vinda literal dar-se-á daí a 7 anos. E alguém disse assim, porque alguém que eu amo, que eu não estou criticando, que é a pessoa que eu admiro. Ela disse assim, mas a vinda de Jesus será previsível? A vinda de Jesus não poderá ser previsível, porque ela está baseada no mistério do arrebatamento. Porque ele diz assim, que vos digo o mistério. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Então, nós não sabemos o dia do arrebatamento, e por não saber o dia do arrebatamento, todos nós como grupo, sabemos então que a segunda vinda também não será conhecida o seu dia, por causa da incógnita da incógnita do arrebatamento. Então, o arrebatamento torna a sua segunda vinda literal, de 7 anos depois, não conhecido. Mas a partir do arrebatamento, é lógico, porque vamos ter que contar uns 3 anos e meio, para completar as 70 semanas de Daniel. Porque nós temos já rodado 483 anos, faltam 7 anos. Então, não sei se você pegou a lógica que eu estou mostrando. Tem que ter cabeça, tem que ter inteligência, tem que ter essa mente de Cristo para entender. Amém? Então, a imprevisibilidade do arrebatamento torna a segunda vinda uma incógnita. Mas a partir do momento do arrebatamento, tem que se cumprir 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, não importa se isso vai acontecer, nós não vamos estar mais aqui. Então, isso torna bem mais claro para você entender. E a própria pessoa que disse isso, é bom que ela saiba. Amém? Mas é uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito. Muito bem. Então, o que eu quero mostrar aqui é que quando ele diz, que ele promete, que ele fala, que ele vos tomarei e os levarei comigo, para que estejam comigo para sempre, então isso aí é o arrebatamento. Então, o arrebatamento não é a segunda vinda. O arrebatamento é uma preparação para a segunda vinda. Por exemplo, Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens, ali são virgens prudentes e loucas, 5 e 5, ali é uma previsão do casamento das damas de honra. As damas de honra, elas vão levar a noiva ao seu esposo. Isso está escrito aonde, pastor Nelson? Está escrito no Salmo 45, que as 5 virgens prudentes são tipos dos 5 ministérios. Então, o texto mostra que elas entrarão, as 5 virgens prudentes, os verdadeiros ministérios, os 5 ministérios, e os falsos ministérios ficarão. E eles dirão, aí tem o texto de Mateus que ele fala, e eles dirão, Senhor, nós fizemos milagres, nós também somos 5 ministérios, nós fizemos prodígios, maravilhas em teu nome. Então ele vai dizer para essas 5 virgens loucas que não tinham depósito para acenderem as suas lâmpadas. Que eu já fui pregar em muitos congressos, desde a minha juventude, né? Meia-noite, a hora do arrebatamento da igreja. Muita ignorância. É muita, irmão, é muita. Meu Deus, a falta do conhecimento é muito grande. A ignorância é o maior pecado da igreja, organismo. O maior pecado. E o que você quer dizer? É que ele não vem meia-noite. Ali não está dizendo que ele veio à meia-noite. Ele está dizendo que à meia-noite um arauto veio e disse, aí vai vir o noivo. Ele vai vir. O noivo vai vir à meia-noite. Então nós temos 4 vigias. Nós temos a primeira vigia das 6 às 9. Nós temos a segunda vigia das 9 às 12. Temos a terceira vigília. A terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã. Então ele está dizendo que passou a segunda vigia e não veio, das 9 à meia-noite.
Ele não veio meia-noite. Alguém disse, aí veio o noivo. Como as 5 virgens tinham depósito, elas carregavam depósito para colocar na sua lâmpada, então elas pararam e perceberam. Porque o texto profeta menor diz, olha, se tardar, espera, não tardará. Você tem que ter uma versão correta sobre esse texto, porque a versão serrotinho aí, que a maioria de vocês tem, ela está mal traduzida. Então, eu fiz a correção desse texto de acordo com o hebraico. Então, ele coloca assim, se tardar, espera-o. Entendeu? Ele fala, se tardar, espera-o. Então, esse procure lá para você ver a diferença do texto da versão de Nelson com qualquer outra versão que você encontrar. Então, ele grita e diz, aí veio o noivo. Ele veio, passou a segunda vigília das 9 à meia-noite, ele não veio. Ele vem exatamente na terceira vigília, segundo a parábola. Quando nós lemos Lucas, capítulo 12, quando nós lemos Lucas, capítulo 12, olha só que coisa tremenda isso aqui. Lucas, capítulo 12, ele fala algo importante. Eu não tinha esperança que eu ia ler esse texto para vocês, mas veio na minha mente agora e eu quero ler, já que nós estamos falando dessas virgens, quero ler. Aí ele diz no capítulo 12, verso 38. Posso ler o 37 também. Benditos aqueles servos aos quais seu Senhor, quando vier, encontrá-los vigiando. Verdadeiramente vos digo que ele mesmo se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, e vos servirão. Versículo lindo isso aqui, eu nem quero falar sobre isso agora, senão vamos começar a chorar aqui. Verso 38. Aí ele diz, se vier na segunda vigília, entre as 21 horas e as 0 horas, só na nossa Bíblia que está ao horário, você precisa ter aí, abre aí, entra aí, meujesus.org e pede a Bíblia missionária ou a Bíblia Agenda. Aí 38, e se vier na segunda vigília, né, ou na terceira vigília, que é das 0 horas às 3 horas. Então, e os achar assim, benditos serão aqueles servos. Então, está mostrando aqui a respeito da sua chegada, que serve tanto para o arrebatamento, como também serve para a sua segunda vinda. Os 2 textos, esse pode ser aplicado, a espada de 2 gumes, pode aplicar para cá como para cá, para a direita como para a esquerda. Se você usar, você não vai ter nenhum problema. E por que você está falando isso? Por causa que eu disse para vocês que Mateus capítulo 25, a respeito das virgens, não se trata de jeito nenhum da vinda do Senhor Jesus. Por quê, pastor Nelson? Trata-se da preparação das damas de honra para levar a noiva. Então é um texto que fala do arrebatamento da igreja, porque ele não vai se casar com 5 mulheres, ele não vai se casar com 10 nem com 5, você vai casar com uma. Então, as imprudentes ou as loucas não levaram depósito, não levaram a palavra, não levaram a oração, não levaram o conhecimento, não levaram vigilância, não levaram amor, não levaram cuidado na obra de Deus. Por isso elas não compraram azeite. Não compraram azeite. Elas querem tudo de graça. Me dê de graça. Por que você não me dá esse curso de graça? Você não tem uma Bíblia para me dar de graça? Né? Como se nós tivéssemos comprado de graça. Como se nosso trabalho não tivesse um valor. 47 anos trabalhando. Então, querem tudo de graça. Então, elas não querem comprar. Alguém disse, por que tem que comprar algumas coisas? Porque tem livraria evangélica. Jesus também comprou livraria evangélica. Ele disse. A Bíblia diz que os discípulos pensavam que Jesus tinha dito a Judas para que Judas fosse comprar os elementos da ceia. Isso está em Mateus, não, está em João capítulo 13. Jesus também honrava os que vendiam elementos que faziam parte
das estratégias e das armas de quem precisa para estudar e para viver o evangelho. Jesus mesmo dizia para eles, vai lá e compra deles, compra lá os elementos. Ninguém dava de graça. Ele comprava, ele pagava o vinho, ele pagava o azeite, ele pagava a água, ele pagava a bacia, ele pagava o pão, ele pagava tudo. Jesus era um grande pagador. E todos queriam fazer negócio com ele. Então, é muito importante esses detalhes para que você veja aí. Então, concluindo esse ponto, as 5 virgens representam os 5 ministérios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Que alguém diz que eles não existem mais. Então a igreja também não existe, porque a Bíblia diz que ela vai ser edificada pelos profetas e pelos apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 21. Então, se eles não existem mais, então a igreja não está mais sendo edificada, porque eles são os edificadores da igreja de Cristo. Eles são. E se a Bíblia diz que eles têm que levantar os fundamentos e que nós temos que seguir os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, como ele também fala em Romanos capítulo 12, da liderança deles, da edificação deles, dos fundamentos que eles lançam, então a igreja não está mais sendo edificada. É muita besteira, muita besteira. Me desculpa aí, meu amigo, que você ensina ao contrário. Eu te amo em Cristo, nós vamos tudo para o céu. Mas tem que consertar esse ensino aí. Muito bem, amo vocês, todos vocês, em nome de Jesus. Não tem problema com ninguém, graças a Deus. Vamos embora. Aí então ele joga os 5 ministérios como os preparadores do vestido da noiva, daqueles que vão vestir a noiva no seu dia. Então, onde você lê isso? Aqui no Salmo 45, você pode ver aí o Salmo 45, é muita coisa, não dá para fazer isso em uma hora. Já pensou? Isso é uma loucura, falar tudo isso em uma hora. Luiz Antônio, Tiago Gonoa, Jairo Júnior, também aí o Valdenho aí no Face, o Ramon Oliveira. Só posso falar alguns só, porque não tem como, não tem que continuar aqui. Vamos lá. Salmo 45, ele fala de 2 pontos que você precisa ler bem quando você ler o Salmo 45. Por quê, pastor? Porque do versículo 1, a esposa está vibrando com as palavras boas. E ele disse, os meus versos se referem ao rei. Então a esposa está falando, do seu esposo. E a sua língua é uma pena de um hábil escriba. Ela está falando palavras lindas a respeito do seu esposo. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Estamos falando de Cristo, o Senhor Jesus, sentado à destra, se preparando, esperando a hora da sua vinda. Valente, cinge a tua espada sobre a tua coxa. Como está em Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Tua majestade cavalga, porque ele vem um cavalo branco, Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. As suas flechas. E onde ele está sentado à destra do Pai, o teu trono, ó Deus, é eterno e para sempre, cetro de equidade, que exatamente ele volta a falar disso aí em Hebreus capítulo 1, todo o capítulo 1, quando ele entra na cidade e que ele é ungido com óleo de alegria mais que os seus companheiros. E ele diz, ama a justiça, odeia a iniquidade a respeito do seu caráter. E o guarda-roupa dele, muitas vestimentas ele tem, todas as tuas vestes exalam. Ele tem vários perfumes, ele tem o perfume da mirra, do aloés e da acácia. Você pode ver quando de Mateia, Nicodemos foram preparar as suas vestimentas para colocarem num túmulo, quase alguns minutos antes das 6 do Shabat. Então eles tinham 2 só desses perfumes. Faltou um perfume. Por que faltou um perfume? Você sabia disso? Está lá em João, isso aí. Lá em João, capítulo, pode colocar a partir 19, capítulo 20 em diante você vai encontrar. Então faltou um desses. Tem uma razão pela qual faltou. Só que eu não vou falar para você agora, não sei. Vocês têm que esperar um dia eu falar sobre isso. Muito bem. Aí a igreja fala dele, somente dele aí.
É muito importante essa parte, que é violenta essa parte aqui. Amém? Aí ela fala dele até o verso 8. Ele tinha 3 perfumes. Eu amo perfume. Estou sempre perfumado, graças a Deus. E você precisa ter esse costume que Jesus tem. Ele tinha 3 perfumes. Um dia ele colocava um, outro dia colocava o outro dia colocava o outro. Que coisa linda, Jesus perfumado. Muito bem. Aí ele fala a partir do verso 10, é ele que vai falar, que vai alabar e que vai falar da noiva, que nós chamamos de noiva erradamente, que é uma esposa. A esposa desposada na cruz. Então ele vai falar agora da esposa. Aí o verso 11, ele diz assim, porque de tal modo o rei desejará a tua formosura. Por quê? Porque o Espírito Santo, nesses 2000 anos, ele tirou a ruga, tirou a mácula, tirou as estrias, tirou a celulite da igreja. Que ele amou a sua igreja. E o marido que ama a sua igreja, ele faz isso para a sua esposa. E esses 2000 anos foi para tirar tudo isso dela, para deixá-la formosa, porque ele a ama. Porque ele é o teu Senhor. Ele está em Efésios capítulo 5, verso 25 em diante. Aí, a respeito da plástica da igreja, né, que é um tipo da plástica da sua esposa, coitadinha. Aí, muito bem. Aí ele diz, esquece do teu povo e da casa do teu pai. Esquece da terra. Esquece de onde você veio. Esquece aí. Você está edificada. É o seu casamento hoje. Aí é as suas bodas. O seu casamento foi feito na cruz. Agora é as suas bodas. Eu vim te buscar. Eu já preparei lugar, como está em João capítulo 14. Aí ele diz, considera aí, porque de tal modo o rei desejará a tua formosura. Verso 12. E a filha de Tiro e os mais ricos virão a ti com presentes, implorando teu favor. Quando? No milênio. Isso vai acontecer no milênio. A filha de Tiro, as nações da terra. E aí eles virão implorando a graça. Aí ele coloca, verso 13. Ilustre surgirá a filha do rei dentro do seu palácio. Ela será chamada também por causa do Pai celestial. As suas vestiduras são bordadas de ouro, que é o que os 5 ministérios, as 5 virgens prudentes, estão fazendo agora. O que eu estou fazendo agora com você, bordando as tuas roupas. Estou bordando as roupas, por quê? Porque eu estou ensinando a igreja, não estou contando história aqui, nem falando com dúvida, e nem falando será que será, eu acho que eu acho. Não, tenho certeza do que eu estou falando, por causa do texto que eu estou lendo. Então, ele mostrando aqui, que aí o verso 14, jogando para Mateus 25, aí você vai entender agora, das virgens prudentes, que tinham depósito, seu coração cheio da palavra, cheio da unção, cheio da comunhão, tinham comunhão com os irmãos, tinham comunhão com Deus, comunhão horizontal, comunhão vertical. Tá certo? Muito bem. Aí ele diz aqui, verso 14, será conduzida à presença do rei com vestidos bordados, no verso 13, bordados pelos 5 ministérios. O pastor borda a igreja, o mestre borda a igreja, o vestido da igreja, o vestido da igreja que eu estou falando. E aí ele coloca, será conduzida à presença do rei com vestes bordadas. E aqui, ó, as virgens que a acompanharão, atarão a ti. Então o esposo, lá em Mateus capítulo 25, ele vem primeiro pelas virgens. Então os primeiros a serem arrebatados serão, né, os ministros que cuidaram da igreja, que pastorearam a igreja, que edificaram a igreja, que lançaram fundamentos em cima do que foi posto por Paulo e foi posto por Cristo da sua igreja. A igreja que foi pastoreada, a igreja que ouviu seus profetas e não se corrompeu, que teve experiência com as demonstrações das diversidades do Espírito Santo. Não é a igreja organização, é a igreja organismo, é aquela que é tipificada pelos 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que não são escravas de pastores, de líderes, de apóstolos e de presidentes. Não.
elas são livres para servir a Deus, elas vão voluntariamente à casa de Deus, voluntariamente elas ofertam, não são obrigadas a fazer, essas atitudes são feitas voluntárias, não é uma lei, amém? Que eu não estava falando, eu dou o dízimo, e batia no peito, mas vivia uma vida, ele disse, uma vida desregrada. Aí eu disse, melhores são os nossos irmãos da congregação, que eles não dão dízimo, mas dão tudo. Eles não dão dízimo, mas quando o pastor diz dá tudo, eles dão tudo. Tudo que tem. Graças a Deus pela vida deles. Eu amo os nossos irmãos da congregação e cristã. Deus não vai julgá-los, jogá-los no inferno porque eles não dão dízimo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles dão tudo, meu amigo. E essa graça não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. A Bíblia diz que se você fizer mais do que os fariseus, você exceder a justiça dos fariseus, você vai entrar no reino dos céus. Tá? Mateus capítulo 5, versículo 20. Aí você fica julgando as outras igrejas, adventista, vai para o inferno porque guarda o sábado. Para com isso. Eles podem ser mais crentes que você, que está acusando eles, porque a Bíblia diz que não temos que fazer esse tipo de julgamento. Que Deus abençoe as igrejas que amam o Senhor Jesus e cada um de nós tenhamos o que está escrito em Lucas, orar para que esse dia não nos tome de surpresa. É uma oração para que nós sejamos dignos de ser arrebatados. Está em Lucas esse texto. Eu vou ler esse texto, mas não agora. Eu vou ler para vocês. Então, o que você tem aí? As virgens. Aí joga para Mateus capítulo 25. Não os falsos apóstolos, que se autodenominam apóstolos. Porque os que se denominam apóstolos e pelo título querem ser chamados de apóstolos não são apóstolos. Eles são apóstolos porque são apóstolos e não porque alguém os chama de apóstolos. Eles são ministros dos 5 ministérios. Mas não é título, é a sua função. Não é título. O título dos ministros é o bispado. Esse é que é o título do bispado. Dos 5 ministérios, o bispo é o título. Apóstolo não é título, pastor não é título, evangelista não é título, profeta não é título, nem apóstolo é título. Eles fazem isso porque eles não conhecem a palavra de Deus. Ou conhecem, mas têm vergonha de mudar, porque já derramaram o balde de mel no chão, na areia. Não tem como restaurar. Então, os 5 ministérios vão preparar essa esposa para conduzi-la à presença do seu esposo. Essa é a primeira aula que eu estou mostrando para vocês, que é muitíssimo importante e que gera em nós um sentimento de gozo, de alegria, por causa do conhecimento que o Espírito Santo nos dá pela palavra da sua sabedoria. Eu quero muito que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu estou lançando agora, na próxima semana, a Bíblia Digital para Android. A Bíblia Digital para Android comentada, que é a mesma Bíblia Ilustrada que foi a segunda Bíblia que eu lancei. A Bíblia Ilustrada, que é comentada, ela será chamada Santa Bíblia Comentada. Santa Bíblia Comentada. Não é a mesma que só tem a versão. O irmão ligou e disse, pastor, eu baixei a versão, mas ela não tem nenhuma explicação, porque essa é só a versão. Agora, nessa próxima semana, o Deison vai colocar aí para todos nós, em nome do Senhor Jesus, à disposição de todos vocês, em Angola, aí em Moçambique, aí nas ilhas, aí em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, no México, e em todos os lugares onde haja alguém falando a língua em português. Vai ser lançado agora, então serão 2 à sua disposição. A sua versão e também a versão comentada. Eu vou colocar, quando eu terminar, eu vou colocar aí o link da que nós já temos e aqueles que perguntam para mim e a Bíblia para o iPhone. Já tem à disposição a Bíblia comentada, a Bíblia Ilustrada mesmo, já está disponível lá na plataforma
onde nós podemos baixar esse livro que é no iPhone, né? Para o iPhone. Então, vou colocar também para vocês daqui a pouco. Entre na nossa página, meujesus.org, e ali você tem nossos livros. Aí você diz, eu gostaria muito de conhecer mais escatologia. Tem um livro lá só de escatologia. Tem mais de 300 páginas que você pode baixar. Baixar não, você pode comprar e receber na sua casa pelo correio, que é em papel, está impresso. E também nós temos todos os livros da teologia latina. Vamos agora estar lançando mais 5 livros da teologia latina. Evangelismo, pneumatologia, cristologia, todos esses livros aí, 5, que nós vamos estar lançando. Apocalipse cronológico, olha só, Apocalipse cronológico, vamos estar lançando aí dentro da teologia latina. Muito obrigado, pessoal aí do Instagram, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência tão grande, e também vocês aí no Face, obrigado por tudo. Amanhã vamos para o segundo ponto desses 22 pontos. Vamos ver se amanhã a gente faz pelo menos 3 ou 4. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou compartilhando aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês aí no Face.